Pois bem, nós encerramos então a aula anterior só estruturando aqui a figura da reversão, e na verdade por estruturar é barbadinho. Então, primeira modalidade, reversão genericamente sabemos que é o retorno ativo do servidor aposentado. Aí a primeira modalidade nós temos a nossa reversão de ofício, que se aplica nas hipóteses de aposentadoria por invalidez. Esse pernante aqui está permante, só um pouquinho. Permanente representa para a administração uma competência vinculada e aplica-se quando junta médica oficial declara insubsistentes os motivos para a concessão da aposentadoria. Então, muito tranquilo, né, pessoal? O servidor se aposentou por invalidez permanente. Posteriormente, numa das inspeções oficiais a que ele está sujeito, como condição para que perceba recebendo provento da aposentadoria, a junta verifica que o motivo que anteriormente justificou a concessão da aposentadoria não existe mais, ou não existe mais num grau suficiente para que o servidor permaneça na ativa. Em virtude disso, emite o parecer e a administração, atuando de modo vinculada, determina a reversão. O servidor retorne ao exercício de suas atividades. Então veja que desgraça que é essa primeira modalidade de reversão. A segunda já não é assim, né, pessoal? A segunda nós chamamos de reversão a pedido. Ela aplica-se nas hipóteses de aposentadoria voluntária e representa uma competência discricionária para a administração. Então nós vamos ver com mais calma aqui, na reversão a pedido, o que eu tenho? Um servidor aposentado voluntariamente solicita seu retorno à ativa. A administração, desde que preenchidos os requisitos que a gente vai analisar aqui dentro da lei, decide se é de seu interesse ou não autorizar a reversão. Se entender em caráter positivo, pratica o ato de reversão e o servidor retorna ativa. Vamos lá então com essa ideia panorâmica. Agora é bem tranquilo, tá? Analisar as regras aqui. Então olha só, reversão, vou ler de novo aqui o caput artigo 25. Reversão é o retorno ativo do servidor aposentado. 1. Por invalidez, quando a junta médica oficial declara insubsistentes os motivos da aposentadoria, o que nós já vimos, a reversão de ofício, ou 2. No interesse da administração, que é a reversão a pedido, esse interesse da administração demonstra o caráter discricionário da competência. Até aqui, vamos passar a analisar os requisitos para a reversão a pedido. Então, desde que, quais são os requisitos para que possa ocorrer a reversão a pedido? Primeiro, pedido. O servidor tem que ter solicitado a reversão. Como já colocamos, a aposentadoria deve ter sido voluntária. Aqui alguns requisitos que a gente não colocou. O servidor obrigatoriamente deve ter adquirido estabilidade quando na atividade. Pessoal, o que sempre ocorre, né? Porque tanto na aposentadoria voluntária por idade ou tempo de contribuição, o servidor tem que ter 5 anos de exercício no cargo, onde irá requerer a aposentadoria. Logo, já tem que ter adquirido estabilidade. Quarto requisito, a aposentadoria deve ter ocorrido no máximo há 5 anos, nos 5 anos anteriores à solicitação. Então, a aposentadoria, o servidor deve ter se aposentado voluntariamente no máximo há 5 anos a contar do pedido de reversão. A alternativa é indispensável que haja cargo vago, senão não é possível a reversão a pedido. Aí vejam só, parágrafo 1º. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Tranquilo, né, pessoal? Por exemplo, se eu era técnico da Receita Federal quando me aposentei,
pedir a reversão 3 anos depois, o cargo foi alterado para analista da Receita Federal, eu vou retornar, na verdade, para o mesmo cargo. Para o cargo resultante da transformação no meu cargo anterior. Pessoal, o cargo transformado, o que ocorre na transformação? Altera-se a denominação, em regra há um pequeno aumento de remuneração, mas as atribuições permanecem as mesmas. Nesse exemplo que nós demos, as atribuições no cargo de técnico hoje são do cargo de analista, trocou a denominação, teve uma melhora na remuneração comparativamente. A situação do analista melhor que do antigo técnico, mas é isso aí. Basicamente é o mesmo cargo com nome diferente e, em regra, quando é feito isso, a transformação, existe uma ligeira melhora na remuneração. Pois bem, segundo aqui, parágrafo segundo, o tempo que o servidor estiver em exercício será considerado para a concessão da aposentadoria. No caso do inciso 1, encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Pessoal, vejam só aqui, ó. No caso do inciso, tem que ver isso aqui. No inciso 2, encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Pessoal, então vejam só aqui, ó. Essa regra está falando da reversão de ofício. Porque na reversão a pedido é indispensável que exista cargo vago, senão não é possível a reversão. Já na reversão de ofício, ou seja, aquela aplicável nas hipóteses de aposentadoria por invalidez permanente, quando a junta médica oficial entendeu que não há mais motivo para aposentadoria, o servidor vai voltar a trabalhar de qualquer jeito. Se tiver cargo vago, ocorre a investidura formal. Se não tiver, ele atua como excedente. Pois bem, pessoal, parágrafo 4º. Por que foi criada essa figura da reversão a pedido? Olhem só, parágrafo 4º e parágrafo 5º. O servidor que retornar à atividade por interesse da administração, é a reversão a pedido, perceberá, em substituição dos proventos da aposentadoria, a remuneração do cargo que voltar a exercer, inclusive com as vantagens de natureza pessoal que percebia anteriormente a aposentadoria. Pessoal, isso aqui, ó, foi só para deixar tranquilo o pessoal que pediu a reversão a pedido. Porque aconteceu o seguinte, eu vou dar meu exemplo, contexto que eu sei, que eu trabalhava na época na Receita Federal. O que houve? Nós tínhamos aquela gratificação por desempenho em atividade tributária. O que estava vendo? Aquela gratificação correspondia aproximadamente a 1/3 da remuneração. Pois bem, o pessoal estava indo para a aposentadoria e estava sendo negada a percepção, estava sendo negado que se considerasse o valor daquela gratificação de desempenho como no provento da aposentadoria. Ou seja, basicamente, a pessoa estava de cara, perdendo 1/3 da remuneração relativamente ao provento, porque há um entendimento que não tem como você avaliar, realmente não tem desempenho de inativo, então não levaria o valor da gratificação, não seria considerado no provento da aposentadoria. Seja então a pessoa já de cara tinha uma perda bruta de 1/3 da remuneração no provento de aposentadoria. Aí pede a reversão, voltou a exercer o cargo, tranquilamente vai começar a ganhar de novo a remuneração. Tu volta a ser ativo. E aí, para deixar o pessoal tranquilo, pessoal. Tranquilo, o legislador resolveu por bem falar isso aqui, ó. Olha, além da remuneração, as vantagens da natureza pessoal que tu sempre percebeu, como agora está exercendo de novo cargo, vai perceber novamente. Então, tranquilo. Isso que diz o parágrafo 4º, tem um efeito mais psicológico, vamos assim dizer, porque mesmo que não houvesse essa norma expressa, isso é decorrência do retorno, né, pessoal? Do retorno ao exercício das funções. Agora, o parágrafo 5º, tá, pessoal, ele realmente foi ruim. Olhem só, o servidor de que trata o inciso 2 somente terá os proventos calculados com base nas regras atuais, se permanecer pelo menos 5 anos no cargo. Então vejam só, e agora nós vamos completar a história da reversão a pedido. Por que alguém vai ser louco para pedir para voltar para trabalhar? E aí, pessoal, vejam só, nós estávamos no contexto, todo mundo estava morrendo de medo da famigerada emenda 2098. E o pessoal que foi a primeira reforma do regime próprio previdenciário, o pessoal estava com medo que a emenda 20 acabasse com a aposentadoria com proventos integrais. Então o que aconteceu? Todo mundo que podia se aposentar voluntariamente por idade,
ou seja, não teria direito a provento integral, mas proporcional, que a voluntária, que dava direito a proventos integrais, era voluntária por tempo de contribuição. Então, mesmo aqueles que não se enquadravam na voluntária por tempo de contribuição, mas apenas a voluntária por idade, preferiram se mandar ir para a inatividade, com medo de quê? Com medo de que a emenda 2098 acabasse com a aposentadoria integral. Então, preferiram correr, ter um prejuízo certo, mais calculado, do que esperar, vamos dizer assim, uma possível piora mais considerável da sua situação por força da emenda 2098. Tudo bem, aí o que aconteceu? Esse pessoal, após um tempo não, logo depois da concessão do benefício de aposentadoria, tiveram uma perda de provento, porque, regra geral, o judiciário não estava reconhecendo no provento de aposentadoria vantagens que exigiam que o servidor estivesse efetivamente exercendo o cargo. E, ademais, esse pessoal que se aposentou perdeu dinheiro, né, pessoal? Porque perdeu a possibilidade de pegar uma aposentadoria com provento integral. Aí fizeram o quê? Mais tranquilo, passou a emenda 2098. O que houve? Foi acrescentada essa figura em 2001, permitindo que eles voltassem à ativa. Só que aí o legislador, vamos assim dizer, colocou eles numa sala de espera. Falta um ano, falta 2 anos, falta 3 anos para tu conseguir preencher os requisitos da aposentadoria voluntária por tempo de contribuição. Não me importa. O tempo, para fins de cálculo de provento de aposentadoria, só vai ser considerado esse teu tempo de retorno, de reversão, se tu novamente exercer por 5 anos as funções do cargo. É o que diz o parágrafo 5º. Servidor de que trata o inciso 2 somente terá seus proventos calculados com base nas regras atuais se permanecer pelo menos 5 anos no cargo. Ou seja, pessoal, a pessoa mesmo faltando 1 ano, um pouquinho, 2 anos, para preencher os requisitos da aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, ela vai ter a reversão, o retorno à atividade do cargo, vai ter que perdurar pelo menos 5 anos para que o respectivo período possa ser considerado para fim de definição do cálculo do provento de aposentadoria. Pessoal, vejam só, acho que o tico e teco estão começando a cansar. Isso aqui está certo, que eu tirei como se faltasse um aqui, é no caso do inciso 1. Reversão de ofício, que pode haver atuação como excedente até ocorrência de vaga. O inciso 2, nós estamos falando agora, o 4º e o 5º, é a reversão a pedido. Então aqui, pessoal, no parágrafo 6º, uma norma burocrática, o Poder Executivo regulamentará o disposto nesse artigo. E o parágrafo 27 deu uma regra que podia ter economizado caneta, né, pessoal? Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. Porque aqui nós sabemos, passa a incidir a aposentadoria compulsória. Pois bem, aqui nós fechamos a reversão. Vamos na sequência, no tempo que a gente tem, tratar da nobre reintegração. Então, olhem só, artigo 28, parágrafo 1º e parágrafo 2º tratam da reintegração. Então, aqui, iniciando a leitura. A reintegração é a reinvestidura do servidor, muito importante isso aqui, estável, no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial com ressarcimento de todas as vantagens. Vamos ler até o final aqui, parágrafo 1º. Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade, observado o disposto no artigo 31, que são os dispositivos que nós vamos ver daqui a pouquinho, que falam da disponibilidade e do aproveitamento. E o parágrafo 2º, que nós vamos ter que analisar rapidamente, só vou falar dele, depois nós vamos ter que analisar. Dentro do artigo 29, diz o seguinte: encontrando-se provido do seu cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitado em outro cargo ou ainda posto em disponibilidade. Então, após a passeada, pessoal, pelo dispositivo que trata da reintegração, vamos tentar entender essa figura. O que é a reintegração? Olhem só, pessoal, a reinvestidura de um servidor estável no cargo que ele até então ocupava naquele resultante da sua transformação, quando o servidor conseguiu, na esfera administrativa ou judicial, anular a anterior pena de demissão que lhe foi aplicada.
ele vai ter o direito a retornar e, além disso, que vida boa. Vai ter direito ao ressarcimento de todas as vantagens pelo período relativo à sua demissão ilegal. Pessoal, paramos por aqui, prosseguimos na próxima aula. Obrigado.